Amém? Então tá bom. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos celebrando a Páscoa e dessa vez é aqui em casa. Estou muito feliz em poder transmitir direto daqui, né? Então, o que eu queria fazer com você? Começar com uma oração. Amém? Querido Deus, nós louvamos o teu santo nome, o Senhor é bom, e nós entregamos e consagramos ao Senhor tudo o que está acontecendo aqui, uma vez que nós sabemos que o Senhor é o nosso abençoador, nós oramos em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém, pessoal? Então eu queria começar, gente, contando só um pouquinho da história, né, de como chegamos a essa celebração com a mesa posta. Como vocês podem ver, nós temos vários elementos, e esses elementos e essa maneira de celebrar remete a como Jesus celebrou com seus discípulos, tá bom? Lembrando que a Páscoa, ela aponta diretamente para o Cordeiro de Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus, assim como as outras festas bíblicas, que são 7 festas, tá? Nós temos ali em Levítico capítulo 23, essa realidade revelada por Deus. Então, a primeira das festas é a Páscoa. A noite da Páscoa ela é uma noite especial e Deus ordenou que fosse preparado, lá em Êxodo capítulo 12, ele ordenou a preparação, a maneira com que os judeus deviam estar preparados para a celebração da Páscoa. É uma celebração de libertação. A palavra Pessah significa passar por cima. Então, quando houveram as 10 pragas do Egito, na última das pragas, houve a morte dos primogênitos. O anjo da morte entrou na casa dos egípcios e matou os primogênitos. Porém, quem tivesse a marca do sangue do cordeiro nos umbrais das portas, né, nas laterais e na parte de cima, estaria com a proteção de Deus. Por isso que os judeus que obedeceram foram poupados. E aí o anjo passou por cima dessas casas. Daí vem o nome Páscoa na nossa linguagem, né, na nossa língua, mas é Pessah no hebraico. Não existe uma Páscoa cristã, uma Páscoa ortodoxa, uma Páscoa católica, uma Páscoa evangélica. Existe a Páscoa estabelecida por Deus. E foi justamente essa, de Êxodo 12, onde as crianças participavam, a família festejava, que Jesus celebrou. Quando Jesus mandou seus discípulos prepararem a Páscoa, eu vou ler para vocês Lucas 22, versículos 7 e 8. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Então, o que é que eles estavam fazendo nessa preparação? No dia 10 do mês de Nissan, o cordeirinho era separado. E no dia 14, o cordeirinho era morto. Então a família se apegava ao cordeirinho. Imagina só Davi e Rebeca. Um cordeirinho convivendo com a família por 4 dias para ser sacrificado. Então havia um sofrimento da família também. Tudo isso apontando para Jesus. Quando Jesus mandou preparar a Páscoa, todo este contexto existia, especialmente em Jerusalém, que era o lugar da celebração. E aí, depois, no dia 21, era a festa dos pães ázimos, os pães sem fermento, que nós temos aqui no hebraico matzah. Daqui a pouco nós vamos trabalhar isso também, tá? E aí, quando Jesus ressuscitou, era no 8º dia, o domingo, e olha o que era no 8º dia, festa das primícias. Jesus é a nossa primícia. Então, gente, a mesma festa do chamado Antigo Testamento, da Antiga Aliança, é a festa que nós celebramos hoje em dia, tá ok? Eu vou ler um texto com vocês agora de Lucas 22. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele seus apóstolos, ou os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, há um mandamento. Agora, o que nós vamos fazer? A esposa, a mulher da casa, né? A mulher prudente e sábia, vai acender as velas, tá bom? E enquanto ela acende, pense só o seguinte: João capítulo 1 diz que Jesus é a luz do mundo, a luz que veio ao mundo. Amém? A palavra de Deus coloca esta realidade espiritual para nós. Então nós estamos acendendo não como um ritual super religioso, não. São símbolos que nos lembram do nosso Senhor e da sua palavra. Tá certo? Então o que eu vou pedir à minha esposa agora? Eu vou pedir que ela faça essa primeira oração. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós louvamos o Teu nome. Nós Te glorificamos porque o Senhor é Deus.
Nós queremos te glorificar, Senhor, pela tua palavra, pela tua verdade revelada a nós. Obrigada, Jesus, porque nós podemos nos reunir na tua casa como parte da tua igreja para celebrar, Senhor, essa Páscoa. E nós te louvamos por isso. Nós exaltamos o teu nome, porque o Senhor verdadeiramente é o nosso Deus. Nós cremos com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, na sua morte e ressurreição que nos traz vida. Nós recebemos o teu perdão sobre nós. Nós recebemos, Senhor, a nova vida que o Senhor nos dá. Amém. E nós te glorificamos por podermos desfrutar de tudo isso aqui na nossa casa, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo tempo oportuno. Obrigada, Jesus Cristo, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Senhor, pelo teu amor que nos envolve e que nos constrange, porque não somos dignos. Mas o Senhor achou em nós, Pai. O Senhor nos escolheu para viver esse tempo, para viver, Senhor, e para declarar a tua palavra na terra. E nós te louvamos e te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Êxodo 12, como eu disse antes, é a base da Páscoa, diz assim no versículo 14 e também no 27. Este dia será um memorial que você e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou suas casas quando matou os primogênitos dos egípcios. Uau, é poderoso mesmo. Então, gente, para nós que não vivemos isso, ou pelo menos, claro que não, né? Isso aconteceu há muito tempo atrás, porém, para nós que às vezes não temos um sangue judeu, né? Hebraico correndo nas nossas veias, se você é um gentil, né? Um não judeu, a libertação que aconteceu na sua vida foi a libertação do pecado. Então, essa simbologia profética poderosíssima apontando para Jesus, tá bom? E Deus nos abençoa assim como abençoou os judeus, porque nós fomos enxertados na verdadeira oliveira. Então, o que aconteceu com eles, a história deles diz respeito a como que a igreja veio a existir, tá ok? Sem Jesus, sem Israel não haveria Jesus nascido nessa terra, a promessa, a profecia, as profecias se cumpridas, e também não teria igreja. Diz assim a Bíblia em Efésios 2, versículos 12 em diante, olha só. Por um tempo nós, gentios, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, nós que antes estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Está vendo as promessas de Israel? E ele continua, portanto, já não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Mais à frente diz, mediante o evangelho, nós, gentios, somos co-herdeiros com Israel. Israel continua sendo herdeiro, né? Com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Efésios 2, 19 e Efésios 3, 6 que eu li também. Então, sabido isso, que você agora faz parte das bênçãos que são sobre Israel, agora te alcança, nós vamos para a bênção do vinho. Aqui é o suco de uva, tá bom? Que a gente prefere aqui, o suco de uva, tá bom? Nós usaremos 4 cálices. Aqui eles estão espalhadinhos na nossa mesa, mas são 4 cálices, 4 bênçãos, 4 realidades espirituais, tá bom? Este primeiro é o cálice da quebra do jugo. A gente não está falando de libertação? Páscoa é uma festa de libertação. Então, Êxodo 6,6 diz assim, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Então, o Kiddush é a bênção dada sobre o vinho ou suco de uva. Lembra que Jesus orou, gente? Lá na ceia, ele disse assim, ó, em Lucas 22,17, fazendo a ponte com a nova aliança. Então, Yeshua, Jesus, tomou o cálice, deu graças e disse, tomai-o, e repartiu entre vós. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou servir para nós dividirmos, ok? Eu me levanto um pouquinho, espero que a câmera pegue. O primeiro cálice da quebra do jugo, não vou servir muito não, ó, fiz ali, deixou pingar. E vamos abençoar agradecendo a Deus, bendizer a Deus, amém? Esta eu vou fazer transliterado do hebraico, desculpa aí a minha falha no hebraico, tá bom? Baruch atah
Adonai, Eloheinu melech haolam, borei bri hagafen, Shem Amen. Então, bendito seja o Senhor, Rei do Universo, que criaste o fruto da videira. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Então, como é que a gente celebra assim no hebraico? Lehaim. Então, nós vamos beber, tá bem? Começando com o papai, depois a mamãe e aí os filhos. Assim Jesus também fez. Eu estou procurando fazer uma dinâmica aqui para você em casa poder acompanhar com suas crianças, ok? E nós somos gratos a Deus porque nos libertou. Amém? Em uma outra parte da cerimônia tem a lavagem das mãos, o lavar das mãos. Nós não vamos lavar as mãos literalmente, mas eu queria deixar registrado para você que quando Jesus estava ali na ceia, eles não apenas passaram por esse ritual da lavagem das mãos, como também lavou os pés aos discípulos. Olha só, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água numa bacia, cuidado aqui, Davi, por favor, e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. João capítulo 12, versos 2 ao 5. Então você percebe que Jesus foi além da tradição que já tinha 500 anos naquele tempo. A Haggadah já tinha 500 anos de idade, gente. Jesus então estava seguindo uma tradição, melhor dizendo, que concordava com a Bíblia, e o próprio Senhor Jesus, como judeu, né, nascido da tribo de Judá, de onde vem a palavra judeu, ele celebrou dessa forma e foi além, lavou os pés aos discípulos. O que eu queria agora, que eu já deixei pontuado, que a água simboliza a palavra de Deus, que a água simboliza purificação. Jesus disse, vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. A tua palavra é que santifica, a palavra do Senhor é que santifica. Então, você tendo isso em mente, nós podemos passar adiante, tá bom? As ervas amargas que nós temos aqui na nossa ceia, elas se chamam carpás. Êxodo 12:8 diz assim, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, né, sem fermento, e ervas amargas a comerão. Então, por que as ervas são amargas, pessoal? E por que é que nós temos também aqui, ó, a salmoura? Eu vou aqui, ó. Obrigado, amor. Temos a salmourinha, água com sal, né, que vocês receberam na instrução da ceia e tudo mais, e temos as ervas amargas. A amargura nos fala do tempo do pecado, ou para os judeus do tempo da escravidão lá no Egito, certo? E a água com salmoura nos fala do choro. As lágrimas são salgadinhas, sabia disso? Já provou da lágrima? São salgadinhas. E o tempo lá, o tempo que eles passaram, de mais de 400 anos de escravidão, a Bíblia diz, não era qualquer outra coisa, era escravidão, foi um tempo amargo e um tempo de muito choro e clamor. E foi por isso que Deus mandou socorro, porque os israelitas clamaram. Então nós vamos participar, tá bom? Antes de participar, é claro, nós vamos orar. Querido Deus, eu quero te agradecer, porque do fruto da terra também o Senhor nos deu este alimento e tudo mais. Sou grato a ti junto à minha família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora chegou a hora de provar. Eu vou provar primeiro. Ai, não gosto. Nossa, é diferente. Toma aqui, meu amor. Segurou. Vou colocar aqui o talinho. Davi e Rebeca, agora eu quero ver, hein? A hora da verdade chegou. Qual que é esse? Eu não esqueci o nome. O nome, você pode usar uma rúcula ou você pode usar uma chicória. Nós pegamos ainda uma outra erva amarga. Quero ver agora. Tem que mastigar. Ó, rapaz. Gostou? Então tá bom. Porque a amargura do pecado, a amargura da escravidão, no caso dos judeus é a escravidão lá no Egito, no nosso caso era a escravidão do pecado, é horrível. Você fica debaixo, ou nós ficávamos debaixo de um jugo.
mas a Páscoa nos fala dessa libertação. Muito bem. Nós temos 3 pães ázimos aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês o que é um pão ázimo. E eu vou não tirar qualquer um. Nós temos 3, uma pilha, 1, 2, 3. Viu, Rebeca? Olha aqui, ó, Davi. Pessoal que está em casa. E esse pão, você reparou que ele não é muito gordinho, né? Na verdade, parece uma bolachinha mesmo, porque ele não tem fermento. Foi bem assadinho. Eu retiro o pão do meio, o pai de família retira aí o pão do meio, que representa justamente Isaac. Nós temos Abraão, temos Abraão, Isaac e Jacó. O pão do meio é Isaac. Foi este que foi levado ao sacrifício no monte. Vocês se lembram da história? A maior prova, talvez, da vida de Abraão. Então, o que acontece, gente? Como vocês estão dando aí um detalhe. O pão que simboliza Isaac nesses 3, ele é furadinho. Tem alguma semelhança com o Senhor Jesus, que foi transpassado por nossas transgressões? Claro que tem. E esse pão aqui, ele, por mais que seja pão mesmo, ele é o afikoman, ele é o pão da sobremesa. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Você pega o pão e tenta partir o mais da metade que conseguir. No meio. Ah, ficou muito da metade, né? Aí, uma metadezinha você devolve aqui na pilha, tá ok? E a outra você pega ali o guardanapinho. Se você tiver de linho é ótimo, porque na tradição era de linho. Veja bem, toda essa cerimônia foi estabelecida antes de Jesus vir a essa terra e os judeus já usavam linho para embrulhar o pão. Fica aí a dica. Acho que você já está desconfiado, quem nos acompanha todos os anos sabe. E este pão aqui, ele não ficava na mesa não. Ele era escondido, tá bom? E aí o que eu farei? Eu esconderei para que depois não os adultos, mas as crianças procurem para o achar. Então na nossa Páscoa a gente não esconde o ovinho, não, nada disso. A gente esconde o pão que está no linho, tá bom? Para dar curiosidade, instigar as crianças a quererem saber, conhecer e provar. Provar e ver de que o Senhor é bom. Então eu vou esconder agora, tá bom? Só um pouquinho, hein? É claro que aqui, como nós estamos gravando, não vai ser aquele super esconderijo. Você pode ser criativo aí na sua casa, tá bom? Coloca dentro do micro-ondas. Então, qual é a história, Davi? Qual é a história, Rebeca? E minha esposa, Léa, também. E eu quero que vocês participem se preparando para as perguntas, hein? Tá bom? Se não souber decorado, pode ter uma ajudinha aí, mas pode ser espontâneo, tá? Então, quando os vossos filhos os perguntarem que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Êxodo 12, 26, 27, está na Bíblia. É preocupado com as crianças que Deus mandou transmitir. Deus tem essa preocupação. E contarás a teu filho naquele dia, dizendo, por isso o Eterno me fez sair do Egito. Êxodo 13, 8. Então as crianças fazem as perguntinhas porque elas estão envolvidas na cerimônia e na história. E nós estamos muito envolvidos na parte espiritual, né? Então, Davi e Rebeca, vocês têm alguma coisa para perguntar? Sim. Pode dizer, então. Por que essa noite é tão diferente de todas as outras? Por que será que esta noite é tão diferente? E você, Rebeca, quer perguntar alguma coisa? Nós celebramos desse tipo de Páscoa uma vez ao ano, não é verdade? Então não é nada comum para nós. Então deixa eu ler para vocês aqui, ó, por quê? O povo judeu foi escravo do faraó lá no Egito. E Deus os tirou de lá com um braço forte, com mão forte. Amém? Se o Senhor não os tivesse libertado, eles ainda estariam no cativeiro e a palavra de Deus não teria chegado até nós. Você sabia que a palavra chegou ao mundo através da nação de Israel? Eles foram chamados como sacerdotes para isso. Então, todo o cumprimento das profecias a respeito de Israel, primeiramente foi para a vinda do Messias. E o restante das profecias, quase que deu certo, né? Também apontam para o Messias. Haverá arrebatamento e depois ele voltará. E nós estaremos com ele. Então, gente, quando ele nos libertou, quando ele libertou Israel e ele liberta o seu povo, é para que nós vivamos com ele.
Amém? É comunhão com Deus. Amém, Davi? Amém. Ó, respondi, mas por que essa noite é diferente? A gente faz uma vez por ano só com pão sem fermento. Quando Israel teve que sair do Egito, eles tiveram que sair às pressas. E esse pão que não nem mesmo fermentar ele pode, né? Fala dessa pressa. Nós estamos comendo sentados, mas eles estavam comendo ali, ó, bem rapidamente. Aí depois os egípcios deram bens para eles, né? E eles saíram aos milhares. Na verdade, algumas contas dizem milhões lá do Egito. Então, gente, nós temos aqui também, que eu não posso deixar de mostrar para vocês, este ovinho. Aqui, ó. Opa. E olha só, é ovo de galinha, gente, não tem nada a ver com o ovo do coelho, porque coelhinho também não bota ovo, né? E esse ovo de galinha, ele só está aqui para lembrar do luto. Que luto é esse? O luto de quando o templo em Jerusalém foi destruído. E desde então, os judeus não têm mais o lugar da adoração que foi estabelecido. Lembra do rei Davi? Salomão construiu? Davi preparou, Salomão construiu? E aí eles ficaram de luto e estão de luto até hoje, até que o terceiro templo seja construído, tá bom? E esse ovo significa justamente isso. Tá? Tudo aqui é simbólico e é profético também. Mas nós não idolatramos símbolos nenhum, a gente apenas usa para nos conectar com a Bíblia. Então, gente, o que eu quero fazer agora com você? Chegou a hora da gente comer o pãozinho, Davi. Estava esperando? Chegou a hora. Hoje eu lembro. Eu vou fazer uma oração levantando todas as matzot. Se uma folha é a matzah, no plural é matzot. Fala aí, Rebeca, matzot. Matei. Falou baixinho. Matzut. Então vamos lá, gente. Vamos orar, Davi? Amém. Deixa eu virar assim para ficar mais bonitinho. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz b'shem Yeshua HaMashiach. Amém. O que eu orei? Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que fazes sair o pão da terra. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Glória a Deus. Então o que nós faremos? Comeremos o matzá agora, só o pãozinho, hein? Vou partir o de cima, diz aqui, ó. Você pega o de cima mesmo. Davi, Rebeca, passa lá. Passa lá, meu queridinho. Tá cheio de equipamento aí. Amor, vou te dar um pedacinho. Quebrou sim. Come aí um pedacinho. Seco do que eu lembrar. Bem seco, né? Mais seco? Sempre que eu como dessa forma, eu me lembro que Jesus, quando estava na cruz, ele teve sede. Né? É claro, ele havia sangrado muito, sofrido muito, e sua língua se apegava ao paladar com certeza. Então a gente come esse pão sequinho de novo. Há uma lembrança do Senhor, do seu sacrifício. Amém? Nós temos o segundo cálice, o cálice da libertação. Eu vos livrarei da sua servidão. Êxodo 6:6. Jesus é aquele que nos liberta da escravidão. Então vê que é um jantar poderoso, profético. Eu vou colocar o segundo cálicezinho aqui. Pode ser o seu. Segurei para mim. Ergue um pouquinho. Muito obrigado. Eu vou tomar, mas você me ajuda a servir, tá? Então este é o cálice da libertação. Bendito seja o Senhor, Rei do Universo, que criaste o fruto da videira, em nome de Yeshua. Amém. E agora todos juntos dizem, Lehaim. Vai, Rebeca, de novo, Lehaim. E é isso aí, gente. E a gente participa. Muito bom. A simbologia, você sabe que a Bíblia liga o que a gente come às festas bíblicas. Por isso que é tão importante o que você come. Não só para você cuidar da sua saúde, mas também aquilo que aponta a palavra de Deus. No caso, o suco da uva, da videira, sempre apontou. É maravilhoso e Deus mostrou isso através de Israel. Agora chegou a hora do mahor. Sabe o que é o mahor? São as ervas, as raízes amargas. Se você achava que as ervas eram amargas, nós temos algo ainda mais amargo. É bem pior que as Porque lembre-se que a escravidão durou. No meu caso, a minha escravidão pelo pecado durou até os 24 anos de idade.
Demorou para vir a libertação, mas na hora certa Deus veio. Então, as raízes amargas fortes nos recordam também da amargura do pecado antes de conhecer Yeshua, nosso doce Senhor. Então vamos provar, pessoal? Então vamos orar. Agora eu vou orar também aqui em português, tá ok? Bendito és tu, Senhor, Rei do universo, que nos deu o fruto da terra, inclusive essas raízes que são comestíveis, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, o Messias. Amém. Glória a Deus. Amém. Agora é o seguinte, vocês pensaram que era para comer? Tem gente que come puro, eu já vi, alguns judeus eles comem puros. Vocês querem provar puro? Não. Não? Sim. Algo? Não? Pode ser com pão. Então vamos fazer o sanduichinho? Vamos. Então tá bom. Eu vou fazer aqui rapidamente. Tá voando pão para tudo quanto é lado, né? Nós temos também, além do maror, nós temos o haroset. Sabe o que é o haroset, pessoal? Não. Então o haroset é essa pasta também feita. cor de argamassa, que lembra também os tijolos que foram feitos lá, que Faraó ordenou que os trabalhos fossem aumentados antes do povo ser liberto, lembra? Leia lá Êxodo para você ver a história de Israel. Então lembra também do trabalho duro, só que o haroset, ele é docinho, tá bom? Então nós vamos ter aqui uma mistura de sabores e também ativar a lembrança das crianças e nós, tá? Aí você faz aí o sandubinha, conforme bem te parecer. Quero ver quem vai conseguir comer. Tem que tirar o... Tá muito grande o pão. É, mas é que todo mundo vai morder, né? Não é? Você quer me ajudar a fazer? Pode me ajudar. Eu não aguento. Vai. Eu não aguento. Dá uma mordidinha e a Rebeca dá uma mordidinha, tá? Pode dividir com ela, eu faço para sua mamãe aqui. Isso aí. Não. Come tudo. Com o Senhor Jesus, aquilo que ela era amargura representada aqui pelo rabanete, né? Se tornou em doçura, representado pela pasta doce, que nós fizemos com maçã. O que mais, Davi, que tinha aí? Maçã, nozes. Nozes. E o que mais? Eu esqueci. Tem uva passa também. Mel, tem tâmara. Uva, tâmara, mel. E foi batido e ficou uma delícia, porque o Senhor Jesus, ele é o único que pode trazer não apenas o alívio, mas a libertação, tá bom? Então, em Marcos, capítulo 14, versos 18 em diante, diz assim, ó. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós que come comigo me trairá. Lembra dessa passagem, pessoal? Sim. Lembra, Davi? Muito bom. E eles começaram a entristecer-se e dizer-lhe, um após o outro, porventura sou eu? E respondeu-lhes, é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. E respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. João capítulo 3, verso 16 também diz isso. Então, gente, ele pegou o pão e molhou aqui, ó. Foi até aqui que Judas participou, tá bom? Foi até essa parte que Judas Iscariotes, o traidor, participou, tá bom? E assim seguiu a história. Você vê que a gente vai fazendo a conexão com a nova aliança, de como Jesus estava de fato celebrando com todos esses elementos, tá? Então vamos lá. Eu vou molhar mais um pouquinho. E Jesus, todos eles comeram, tá bom? Glórias a Deus. Então todos eles participavam de todas as partes da ceia, tá ok? Nós sabemos que Jesus é que adoça a nossa vida de verdade. Ele é o mesmo que tira o nosso pecado e que nos instrui no caminho da verdadeira justiça de Deus. Quando lá em Êxodo, no tempo em que Israel conheceu o mandamento da ceia e essa primeira festa bíblica, eles tinham o principal elemento, que era o cordeiro, né? O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou cabrito para a sua família, um para cada casa. Você vê que as casas são representadas, é uma ceia e é uma festa celebrada em casa. E aí, claro, depois que Jerusalém se torna a capital, tem a história do tabernáculo, tem a história depois do templo, as festas também têm a parte coletiva, não é verdade? Mas essencialmente é para você celebrar na sua casa.
e a sua família ser toda abençoada, assim como a Arca da Aliança, quando ela ficou na casa de Obed-edom, abençoando toda a casa de Obed-edom, tá bom? Então, gente, aqui o texto continua em Êxodo 12, do 1 até o 8. E Deus diz assim, ó: o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. É na viração do dia que começa o dia, de acordo com Gênesis, de acordo com o calendário bíblico, o olhar de Deus. E aí, passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Então, gente, nós aqui não estamos usando o cordeiro, estamos usando o osso, simbolizando o cordeiro, porque o nosso cordeiro é Jesus. Está aqui, ó. Esse é um osso de cordeiro mesmo, hein? Aí, Rebeca. Às vezes os judeus comem com frango, tem gente que assa o cordeiro mesmo, né? Aqui nós estamos fazendo a parte simbólica, mas existe a ceia, mais comida na mesa, para depois vir a sobremesa que está escondida. Não é verdade? Mas hoje a gente está trazendo de forma sucinta aqui para vocês, tá bom? Então aqui está, e nós vamos agradecer a Deus dentro deste contexto. Eu vou até ler aqui para não sair, tá bom? Diga assim: Senhor, Senhor, te agradecemos, te agradecemos, porque deste a Israel porque deste a Israel um lugar debaixo da proteção do Cordeiro. um lugar debaixo da proteção do Cordeiro. Agora servimos-nos Agora servimos-nos desta refeição desta refeição com o coração agradecido, com o coração agradecido, recordando a tua fidelidade recordando a tua fidelidade e o teu amor por nossas vidas. e o teu amor por nossas vidas. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, o Messias. o Messias. Amém. Amém. Então, queridos, tudo que nós estamos fazendo, nós agradecemos porque o Cordeiro de Deus foi sacrificado por nós, tá bom? Aí alguns comem um frango, outros comem um cordeiro, tá ok? Ou você não precisa, pode ser só o ossinho simbólico para as crianças entenderem, né? Como eu disse antes, provai e vede que o Senhor é bom. Nas festas bíblicas nós provamos, fazemos uma ponte direta com a palavra de Deus. Então, chegou o momento mais esperado. O Afikoman tem que ser encontrado. E quem encontrar, ganhará um presente. Olha que tradição maravilhosa, quem que não gosta, não é verdade? Então, o que vocês fazem? Pode procurar lá, tá bom? E trazer para o papai. Por favor. Aqui, ó. Tá calor aqui em casa, meu Deus. Ah! Meu Deus! É que nós estava Vai encontrando. ter que aumentar o grau do óculos. O ano passado foi ela que encontrou. Muito obrigado, meu filho. Você pega o pão sem desembrulhar para trazer ensinamento. Sabe que tudo vira pregação. Um pai de família tem que ter esse princípio. Tá bom? Então, olha o que está escrito em Mateus 27, 59 e 60. E José, tomando o corpo, lembra que Jesus morreu e foi colocado em um túmulo escavado na rocha, que era de José de Arimateia? Então, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo. Então, gente, assim como o Senhor Jesus, olha o que os judeus faziam há muitos séculos. Eles envolviam o pão no linho. Coisa maravilhosa, né? Então, o que acontece? O que eu quero te dizer dessa simbologia? Eu estou tentando procurar alguma informação nova aqui, mas já está no meu coração. Quando eu desembrulho o Afikoman, a sobremesa, o que é que isso simboliza? O que você pensa que isso simboliza, Rebeca? Ó, lembrando de Jesus, Davi, o que será que isso simboliza? Peguei vocês de surpresa. Olha aqui. Tirei do linho e o pão saiu. Isso lembra da ressurreição, pessoal. Jesus ressuscitou. Amém? Lembra que o pão da sobremesa simbolizava o próprio Senhor e era o pão escondido e que por séculos Israel não sabia o porquê celebrava e Jesus disse assim: este é o meu corpo. Finalmente, era nesse momento da ceia que Jesus mostrava o Afikoman, o pão escondido, a sobremesa, é o meu corpo que é dado por vós. Que foi dado por vós. E foi mesmo dado. Amém? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma oração. Tá ok? Deixa eu ler aqui com vocês.
Bendito sejas tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos dá o pão da terra e que nos deu Jesus o pão da vida. Amém? Amém. Amém, queridos? Olha o que diz a Bíblia. E tomando o pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Então a revelação chegou. Desde o Egito, da saída do Egito, até a celebração da última ceia nessa terra feita por Jesus. Eles não sabiam por que eles tiravam esse pão. Está entendendo? É claro que ela foi evoluindo, a celebração. Mas o pão escondido, que veio para fora, lembrando do nosso Senhor. Tá bom? Então o que nós vamos fazer? Repartir este pão especial de sobremesa. Glória. Davi. Você viu a palma dele? Tudo bem, mas é o que sobrepõe ali. Porque agora é desse pão aqui, entendeu? Por isso que tem 3 pães. Depois a gente vai poder comer mais. Amém? Muito bom. Eu vou deixar aqui Afikoman para você que não sabia o nome dele. Essa matzá tem um nome especial, Afikoman. Então, gente, comeu o pão. Nós temos o terceiro cálice da redenção, o cálice da bênção. Quem que não gosta de ser abençoado? Eu quero. Vos redimirei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Deus julgou o Egito. Foi um tempo de batalha. Venceu os falsos deuses do Egito. Por isso as 10 pragas relativas aos falsos deuses. E Deus abateu tanto o faraó quanto os deuses do Egito. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? 1 Coríntios 10:16, Paulo ensina a igreja. Era o cálice da bênção que eles faziam, que eles participavam todas as vezes que faziam a grande festa. Então, eu vou encher o terceiro cálice. Aqui está. Muito bom. Me levantei rapidamente. Aleluia. Vamos agradecer, Davi? Todas as vezes que eu for orar, vocês dão um tempo na obra de arte. Presta atenção, tá bom? Agora orarei transliterando o hebraico um pouquinho. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam bori bri pri hagafen b'shem Yeshua HaMashiach. Amém. Então nós agradecemos pelo fruto da terra, nós agradecemos porque Deus nos deu e agradecemos em nome de Jesus que nos deu o fruto da videira. Amém, queridos? Amém. Então nós vamos saudar com alegria o nosso Senhor. Amém? Então, a vida, Lehaim. Lehaim. É isso aí, gente. Eu estou muito rápido para vocês? É só acompanhar o papai que vai dar tudo certo, tá bom? Enquanto minha esposa toma, eu leio o texto. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Davi. este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22:20. Esse era o cálice que Jesus disse: simboliza o meu sangue. Façam isso em memória de mim. Você viu que nós já havíamos tomado? É o terceiro cálice, pessoal. Ora, como é rico a gente resgatar a nossa origem hebraica. Não é idolatrar Israel, idolatrar Jerusalém ou qualquer elemento deles, não. Mas é voltar, ser restaurado à nossa origem. A primeira igreja era uma igreja essencialmente de judeus. E a partir dos judeus, os gentios foram abençoados. Até que foram proibidos os judeus de fazerem parte da liderança da igreja. Então, pessoal, o quarto cálice, esse é o cálice da adoração. Chegando agora no final da nossa cerimônia, representada aqui de maneira mais rápida e simbólica, porém profética, é o cálice da adoração. O quarto cálice, Halel. Tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. Êxodo 6, versículo 7. Esse cálice foi o que Jesus utilizou para anunciar que não beberia mais do fruto da videira até aquele dia. Mateus 26:29 diz: tendo ceado com os discípulos, Jesus disse: e digo-vos desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Então, gente, Jesus está esperando o momento certo para cear conosco novamente. E aí eu quero fazer uma ponte profética aqui.
Veja só, em Apocalipse 19, diz que a maior festa da história da criação é uma festa de casamento. As bodas do Cordeiro de Deus, o casamento de Jesus com parte da sua igreja. Então o que acontece? Naquele casamento vai ter uma grande ceia, não vai? Jesus está esperando ansiosamente por esse momento e nós estamos nos preparando. Então quando você cear, quando for a Páscoa, essa especial que nós comemoramos uma vez por ano também, lembre-se, há uma grande preparação ocorrendo agora mesmo. Amém? Então o que eu vou fazer? Servir o cálice. E esse é o cálice do louvor, da adoração. Amém, Davi? Amém. Rebeca, passa para mim ali. A taça maior. Ah, aqui, ó. Então tá aqui, ó. Tá certo, vocês já fizeram certinho. O quarto e último cálice. Lembrando que o número 4 também nos lembra dos 4 evangelhos. Lembra quando Ezequiel foi usado por Deus e Deus disse, diga aí, profeta, sopra dos 4 ventos, dos 4 cantos, ó Espírito, e entra neles. E Deus levantou um exército da nação de Israel, a respeito da nação de Israel. Então, o número 4 é muito poderoso na Bíblia, amém? Então vamos declarar a vida? Lehaim. Ah, agora o Davi estava esperto, muito bom. Que Deus abençoe a nossa vida. Amém? Glórias a Deus por este suco da videira. E glórias a Deus que um dia nós tomaremos novamente com Jesus já no reino de Deus Pai. Vocês podem participar em casa também. O que eu fiz aqui, claro que você tentou acompanhar e o bom é que você pode pausar o vídeo sem problema. Na verdade, essa é a vantagem de nós termos essa tecnologia de hoje em dia. Pessoal, nós estamos esperando ansiosamente por esse grande dia. E enquanto esperamos, nós usamos as boas tradições bíblicas. A Bíblia é regra de fé e prática e o apóstolo Paulo falou das tradições que eles cultivavam. Tradições bíblicas e tradições que os judeus traziam com eles. Não eram tradições romanas, de jeito nenhum. Então, eu queria adorar a Deus com a minha família para estar encerrando essa Presente deles. o presente. É verdade, eu fiz uma promessa e não posso quebrar a promessa. A promessa é o presente. Então espera um pouquinho que eu vou buscar. Tá ok? Libera aqui o espaço. Prontinho. Glórias a Deus. Dá só uma olhada no presente. Eu acho que eu vou participar desse presente também. Na verdade, foi a irmã que deu, a Evelise que deu. A irmã Elise que com carinho deu e nos ajudou a presentear. Léa, puxa ali, por favor. Aqui. É um grande Ela presente. fez para vocês. Um presente saboroso com a representação da crucificação e da ressurreição de Jesus, na O verdade. papai colocou de costas para vocês, para mostrar ali. É que eu estou mostrando lá, pessoal. Eu quero que o pessoal em casa venha. Amém? Você vai comer, né? Daqui a pouco nós vamos participar desse presente, eu vou também participar. Amém? Pessoal, nós vamos cantar um hino, assim como o Senhor Jesus, quando terminou a ceia, ele celebrou com um hino ao nosso Deus, junto aos seus discípulos. Faça dos seus filhos, seus discípulos, faça da sua casa um lugar onde a palavra de Deus tem vez, onde a mensagem do Evangelho marca as vidas. Use as festas bíblicas para justamente isso, ensinar as crianças e vivenciar a palavra de Deus. Amém? Então nós vamos louvar aqui um pouquinho. E esse louvor é muito propício. Fala sobre a cruz. Amém? Eu olho para a cruz, ok? Então vamos lá. Eu olho para a cruz. E para a cruz eu vou. E se eu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor.
Você gostou de participar da celebração da Páscoa conosco? Para nós foi uma honra recebê-los aqui em casa. E eu queria te dar a oportunidade de fazer a sua oferta. Afinal de contas, nós não comparecemos diante de Deus com as mãos vazias, especialmente nas festas bíblicas. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. לאלפי דורות, משפחתך וילדיך, דורותיך אחריך, רוחו תלך לפניך, לצידך אחריך, מסביבך בליבך, הוא איתך, הוא איתך, בבוקר ובערב, בצאתך ובואך, בסבלותיך, באושריך, הוא איתך.